Boas, pessoal. Eh, Boa tarde para vocês. Boa noite, desculpa. Tenho que respeitar o fuso horário e o momento, a claridade do dia. Aqui ainda é tarde, por isso é que confundi-me. Antes de mais, agradecer a presença de todos vocês para mais um encontro nosso. Tivemos até pouco tempo algumas falhas, mas já recuperamos e vamos avançar a todo o gás. Eh, e pronto. Hoje estamos aqui reunidos porque o Eden decidiu falar connosco, decidiu nos trazer conceitos de Machine Learning com Python, algo que, pela qual ele apaixonou-se e está a cavar, a desbravar e a ir adentro. Então decidiu vir cá partilhar connosco o que atualmente já sabe e, e para onde nós também podemos, ou por onde também nós podemos caminhar e seguir. Como vocês sabem, nossos encontros são sempre parecidos. É uma conversa pessoal, já não há muito segredo nisso. Estejam à vontade para colocar questões, micros no mute, como está agora. E Eden, vou parar de partilhar do meu lado e vou te dar poderes de apresentador para que consigas fazer share do teu conteúdo. E está em progresso, já foi. Esteja à vontade para falar. Ok. Conseguem ver o meu ecrã? Conseguimos, mas conseguimos ver a tua apresentação toda. Não sei se partilhaste, se fizeste aquela separação de mandar a apresentação para o outro lado ou não, mas nós Vamos estamos ver. a ver o teu ecrã, PowerPoint aberto e tudo mais. Agora, tá. Agora é a apresentação somente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para partilhar o pouco do conhecimento que fui tendo ao longo desses últimos meses, por assim dizer, sobre Python. Meu nome é Eden Piana, sou engenheiro informático e trabalho atualmente como consultor de informática. ah, para a Prime IT, aqui em Portugal, e estou assignado ao cliente Nokia Software. Desempenho funções de suporte de último nível, ou seja, desenvolvo fazer correções na aplicação, mudar alguma lógica de negócio. Trabalho com tecnologias como o Perl, porque as empresas de telecomunicações, o sistema de billing trabalha com processamento de informações e o Perl é uma linguagem muito boa, trabalhar com ficheiros e grandes volumes de dados. Temos também a parte do Java, temos as bases de dados em Oracle, em Postgres. Temos também uma componente de ambientes de virtualização para aceder à máquina dos clientes. Então, esse é o projeto em que estou atualmente. Antes desse projeto, eu estive num projeto no Caixa Angola, de 1 ano e 6 meses, em que desempenhava funções mais ligadas ao desenvolvimento, a nível de base de dados, business intelligence, bem como informação de gestão de negócio, né? Um júnior praticamente. Mas, conforme o Damásio disse, ultimamente tenho olhado para alguns temas que são de tendência no mercado, né? Temas muito bem falados e que estão na boca de todos. Certamente, Machine Learning e Python é um desses temas. Por isso, hoje, decidi compartilhar aquilo que tenho pesquisado, a percepção que tenho tido sobre esse tema, que certamente vai vos interessar bastante. Eh, Python. Falar do Python é falar de uma linguagem que está na boca dos mundos hoje em dia, né? O que é Python? Python é uma linguagem de programação interpretada, orientada a objeto e de alto nível, com uma semântica dinâmica. Python é uma linguagem muito usada para desenvolver aplicativos de vários tipos, como mobile, aplicativos web. É uma linguagem free e pode rodar em qualquer sistema operativo. Basicamente, é uma linguagem de programação interpretada, orientada a objeto e de alto nível. Mas surge a pergunta, por que Python? Por que é que nós devemos olhar para o Python com bons olhos? Qual é a necessidade de aprendermos Python ou de nos inteirarmos sobre Python?
Bem, na pesquisa que eu fiz, eu recolhi alguns motivos, alguns fatores que eu acredito fazerem sentido para responder essa pergunta, porque é Python. Temos aqui essa tabela da TIOB Index. A TIOB Index é a organização que define o nível de popularidade de uma linguagem de programação. Nota-se, não falamos da melhor linguagem de programação, mas falamos das mais populares, claro, tendo como critério o nível de uso, ou seja, quantas pessoas usam a linguagem, e também o nível de pessoas com skills nessa linguagem. E podemos observar aqui no quadro que nos últimos 2 anos o Python tem estado no top 3, o que por si só é um indicativo da popularidade que esta linguagem e da força que esta linguagem tem tido, ficando apenas atrás do C e do Java, dos motivos que já sabemos, né? São as linguagens que aprendemos na universidade, então têm muita popularidade por esses aspectos. Ainda falando sobre o Python, temos aqui um gráfico da TIOB Index que ilustra bem a força que o Python tem ganhado. No nosso gráfico, aqui no nosso eixo X, podemos considerá-lo o eixo temporal. No intervalo de 2002 até a data presente, o Python tem ganhado muita força. O nosso eixo Y, podemos assim considerar o nosso eixo das percentagens, e podemos dizer que na linha de 6 corresponde a 50%. Observamos claramente que desde 2004 até a data atual, o Python tem crescido bastante, atingindo o seu auge em 2020, ocupando quase uma percentagem de 100%, chegando aos 90%, o que por si só também é um indicador da força que essa linguagem de programação tem tido. Alguns dados interessantes é que o Python foi a linguagem do ano em 2007, 2010 e 2018. O Python também, desde 2001, tem estado nos lugares cimeiros, ou seja, nos tops 3 das melhores linguagens, isso de acordo com fonte dessa empresa especializada nesse tipo de estudos. Um outro motivo que torna o Python muito interessante é a sua versatilidade. O Python é usado por engenheiros de softwares, por analistas de dados, por contabilistas, por matemáticos, por cientistas e até por engenheiros de redes. Então é uma linguagem que ultrapassa barreiras e é muito usada por vários tipos de profissionais. Uma outra razão bem interessante é que com Python nós conseguimos resolver problemas complexos com menos linha de código, o que torna algo muito interessante. O Python tem uma característica de ter uma sintaxe curta para realizar tarefas complexas e uma sintaxe mais human-friendly, por assim dizer. Vamos supor que nós queremos, numa string qualquer, pode ser ela Word, nós queremos tirar os primeiros 3 caracteres dessa string. Em C Sharp faríamos isso. Íamos chamar a função substring, íamos tirar 3 a partir da posição inicial. Em JavaScript faríamos isso. Notem agora como é que em Python a mesma função está representada, com menos linha de código, o que torna o código mais legível e também mais agradável. Então essa é uma das características do Python, resolver problemas complexos com poucas linhas de código. E podíamos estar falando de outros exemplos, esse foi só um deles. O Python é uma linguagem multipurpose, ou seja, é uma linguagem que é aplicada a várias esferas do conhecimento. Data analysis, a construção de aplicações mobiles, artificial intelligence e machine learning, que é o nosso tema de hoje, desktop applications, automação, testes, aplicações webs e hacking. Então, é uma linguagem transversal nesse aspecto. Outras 4 razões que tornam Python uma opção muito viável hoje em dia é que o Python é uma linguagem de alto nível. Ou seja, não precisamos nos preocupar com questões de gestão de memória e a sintaxe do Python é mais próximo do ser humano do que da máquina. Torna a interação com a própria linguagem de programação muito mais agradável. O Python tem uma larga comunidade, está sempre a crescer e sempre a ajudarem para o desenvolvimento da mesma, o que implica que quando desenvolvemos em Python temos sempre muito suporte da sua comunidade. O Python é cross-plataforma, ou seja, podemos rodar aplicações em Python em Windows,
em Linux, em Mac, iOS e so on. O Python tem um largo ecossistema, que é provavelmente a característica mais forte da linguagem. Ou seja, o Python contém bibliotecas e frameworks de diversos tipos, possibilitam ser aplicados a várias esferas do conhecimento e de acordo com a necessidade de cada usuário. Então, são as razões que tornam o Python uma linguagem eh, muito bem falada. E pode responder àquela pergunta: por que Python? Atualmente existem duas versões do Python. Temos a versão 2, que é a Legacy, que infelizmente só tem suporte até 2020. E temos então o futuro do Python, que é o Python 3, que é a versão na qual muitas empresas estão a migrar atualmente. Bem, vimos um pouco de Python, agora vamos entrar para o nosso tema, né? Machine Learning e Artificial Intelligence. Temos muitos conceitos sobre Machine Learning na internet e há sempre pessoas a falarem sobre isso. Mas também constata-se que ainda há uma pequena confusão no que se refere à conceitualização destes dois itens, por assim dizer. Então, estive a pesquisar e a ler de empresas especialistas nesta área e uma das definições que pude ter é que Machine Learning é um conceito genérico, ou seja, perdão, Artificial Intelligence é um conceito genérico. Em computação, basicamente, o que é Artificial Intelligence? É atribuirmos a máquinas, a dispositivos, a robôs, características humanas. Conforme sublinhei aqui, Artificial Intelligence basicamente é a ciência de imitar habilidades humanas. Claro, nunca vamos ter máquinas como seres humanos, mas é chegar perto disso. Então, toda atividade que envolve atribuir características humanas a dispositivos ou a coisas dentro da informática, chamamos isso de Artificial Intelligence. Então, Artificial Intelligence é um conceito macro, é apenas um conceito para se referir a todas essas práticas ou processos. É então ali que vem o Machine Learning,